Muito bom dia a você, querido ouvinte, que está acompanhando o Ondas de Foca FM. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou a Ellen Cristine, e esse é o seu rádio jornal favorito. Agora são exatamente 11 horas da manhã, horário de Brasília. E a partir de agora estaremos com vocês até o meio-dia. Vamos trazer muita informação por meio de nossas reportagens especiais e muita prestação de serviço. No programa de hoje, vamos abordar temas como economia, educação, saúde, estética e as principais notícias do dia. Além disso, os acontecimentos do mundo do esporte e uma entrevista exclusiva. Então não saia daí. Continue com a gente, pois começa agora o jornal Ondas de Foca. O governo do Paraná confirmou hoje a 7ª morte causada pelo tornado que atingiu o estado na última sexta. A vítima era residente de Rio Bonito do Iguaçu, cidade que foi 90% destruída pelo tornado. Além dos óbitos, cerca de 20 pessoas ainda estão internadas por causa dos ferimentos. Os ventos, de até 330 km por hora, destruíram casas e deixaram aproximadamente 1.000 desabrigados. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começou no domingo, dia 10 de novembro, em Belém do Pará. A COP30 tem como objetivo definir metas e fazer tratados entre os países participantes, a fim de reduzir as emissões de gases que aumentam o efeito estufa e enfrentar os impactos da crise climática. Essa é a primeira vez que o evento é realizado em uma cidade brasileira. Cerca de 50 mil pessoas estão participando do evento, entre líderes internacionais, cientistas e ativistas. O STF começou a julgar hoje os réus do Núcleo 3, no processo que investiga a tentativa de golpe de 2022. Nesta manhã, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de 10 réus, sendo a maioria deles militares de forças especiais. Os acusados são os responsáveis por planejar a operação de golpe, que previu o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Neste processo, 15 pessoas já foram condenadas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos em novembro e chegou a época das promoções mais aguardadas do ano. Afinal, a Black Friday é marcada pelos descontos e pelas compras em massa. Mas será que os preços estão mesmo mais baixos? Como evitar cair em golpes? É o que você confere agora na reportagem de Ellen Cristine. Todo ano, em novembro, as lojas de todo o país se enchem de promoções. A Black Friday é vista como uma chance de economizar, mas nem sempre é bem assim. De acordo com o Procon, os descontos no Brasil costumam girar entre 5% e 10%. Mesmo assim, muita gente aproveita a data para comprar presentes e produtos de uso pessoal. A estudante Graziele Otília conta como costuma se preparar. O que mais me atrai, mais me chama a atenção, são as promoções de roupas, promoções de produto de beleza, como cremes para cabelo, shampoo, condicionador. Geralmente essas compras são online, então antes de adquirir eu olho bastante os comentários, as avaliações ali do produto, vejo quantas pessoas compraram. Eu gasto um bom tempo nisso, priorizando sempre lojas oficiais. Eu sempre olho quantos seguidores também a loja tem, porque passa confiança, né? Mas nem só os consumidores sentem o impacto da Black Friday. O comércio também precisa se reinventar para dar conta da demanda. O economista Evaldo Heidrich, investidor em lojas de varejo, fala sobre esse movimento. No mês anterior ao novembro, que é outubro, as pessoas compram muito menos, pela expectativa de aumento na compra em novembro. Há uma corrida em novembro, as pessoas aguardam as principais ofertas, os fornecedores também atuam em conjunto com as lojas para facilitar um pagamento, para oferecer produtos mais baratos e participam também do Black November ou da Black Friday, né, que é como é mais comumente chamado. Algumas lojas se planejam com meses de antecedência. A organização e o atendimento diferenciado fazem parte das estratégias para atrair clientes. O lojista Rian Pedro explica como se prepara para a data. Na maioria das vezes eles avisam com antecedência. Um dia antes a gente vai agilizando questão de balão, essas coisas. Aí no dia mesmo a gente monta o cenário todo da Black, coloca os novos preços e assim por diante. Sempre dá uma aumentada significativa na questão das vendas. As pessoas procuram muito por promoção. Para muita gente, a Black Friday é uma chance de comprar com desconto. Mas o economista Evaldo Heidrich alerta que é preciso acompanhar os preços ao longo do ano para saber se a oferta é real. É importante, na Black November, ele ter uma lista já do que ele quer comprar.
e ele acompanhar o preço desses produtos ao longo do ano, pelo menos os últimos 6 meses, para ele identificar se realmente há uma promoção, há uma redução de preço ou se é apenas para inglês ver. A Black Friday pode ser uma boa oportunidade, mas exige cuidado. Pesquisar, planejar e desconfiar de descontos exagerados ainda são as melhores formas de evitar prejuízos. É isso aí, Ellen. Devemos sempre tomar cuidado e buscar nos informar para não cairmos em golpes. E se é de informação que você precisa, não se preocupe, querido ouvinte, pois agora você vai ficar bem informado sobre a economia no Brasil e no mundo. Então, fique atento e continue com a gente. É com você, Priscila. O dia começa com o dólar cotado a R$ 5,30, refletindo a cautela do mercado com as discussões fiscais no Brasil e o cenário de juros nos Estados Unidos. O real apresenta uma ligeira desvalorização, pressionado pela percepção de risco doméstico. A pauta econômica brasileira de hoje está fortemente concentrada nas negociações em torno da meta fiscal para o próximo ano. A equipe econômica busca sinalizar compromisso com a consolidação das contas públicas, mas o debate político sobre o corte de despesas e a viabilidade de novas fontes de receita continua intenso. Analistas indicam que a definição de uma meta crível é crucial para ancorar as expectativas de inflação e permitir ao Banco Central mais margem de manobra na política de juros. No mercado de juros futuros, as taxas subiram, indicando que os investidores estão precificando um risco maior e uma potencial manutenção da taxa Selic em patamares elevados por um período mais longo do que o inicialmente esperado. Outro ponto de atenção é a reforma tributária, que, embora com tramitação avançada, ainda gera discussões sobre a alíquota final e o impacto setorial. A expectativa é que a regulamentação traga clareza sobre a transição e minimize incertezas para o setor produtivo. Já no cenário internacional, o foco principal recai sobre a política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Os mercados aguardam a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que pode fornecer pistas adicionais sobre o futuro dos juros americanos. A persistência da inflação em alguns setores da economia americana mantém o Federal Reserve em um modo vigilante, o que impacta diretamente o fluxo de capitais para países emergentes como o Brasil. Na Europa, a atenção se volta para os indicadores de atividade econômica e a batalha do Banco Central Europeu contra a inflação. A zona do euro continua a enfrentar um crescimento econômico modesto, com a Alemanha, sua principal economia, ainda lutando para se recuperar de um período de estagnação. As commodities apresentam volatilidade. O preço do petróleo Brent, referência internacional, oscila devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio, que continuam a ameaçar a estabilidade da oferta. Já as cotações de grãos, como a soja, são influenciadas por novas projeções de safra e o desempenho da demanda chinesa. Em resumo, o dia é de cautela mista tanto no Brasil quanto no mundo. No cenário doméstico, a incerteza fiscal dita o humor dos investidores. Globalmente, a trajetória dos juros americanos e os riscos geopolíticos seguem como os principais motores das decisões de mercado. De volta aos estúdios. Muito obrigado pelas informações, Priscila. Hoje é dia 20 de novembro e, a partir de 2024, essa data foi considerada oficialmente como um feriado nacional. O que você fez nesse feriado, Ellen? Bom, Gabriel, eu aproveitei para descansar, dormir até um pouco mais tarde. Depois de uma semana de trabalho, o feriado serve para isso, não é mesmo? Esse é realmente um bom plano para um feriado. Mas, além do descanso, essa data foi instituída para nos lembrar da importância do Dia da Consciência Negra. E para entender mais sobre a relevância desse dia, confira a matéria a seguir com Gabriel Costa. A Consciência Negra, feriado celebrado hoje, no dia 20 de novembro, faz referência à figura histórica de Zumbi dos Palmares, que morreu nesse dia. Ele foi um grande representante contra a estrutura escravocrata, sendo líder de um dos maiores quilombos do atual estado do Alagoas. Nascido no Brasil, hoje é considerado um dos nossos heróis nacionais. No século XXI, o debate parece polarizado. Boa parte da juventude se engaja em movimentos antirracistas, enquanto outra parcela da população busca diminuir tais iniciativas por conta de supostos excessos. O problema é que, em geral, essa reação contrária à luta só gera mais racismo. A coisa é tão complicada que a luta contra esse problema para alguns
é até mesmo resumida a um espectro político específico e não uma causa de interesse nacional. Parte do problema do racismo é que ao negro são impostos estereótipos e padrões de conduta, de como ele é ou deveria ser, em todos os espaços, inclusive na esfera religiosa. É o que nos explica Jonathan Luz, teólogo, designer e produtor de conteúdo digital. A manifestação do cabelo afro, né? Seja o natural, não raspado, não alisado, seja o uso de tranças, isso vai se refletir dentro do cristianismo, onde esses aspectos da cultura negra vão ser demonizados a tal ponto que são vistos como demoníacos mesmo. Né? Isso acontece nas discussões sobre música também, né? A música que é adequada para adoração. O jornalista e bacharel em Direito Davi Boechat aponta a complexidade do caso ao tratar de maneira distinta, mas complementar, das supostas obrigatoriedades religiosas do negro. Defender a noção de que negros deveriam ser, quase que sem escolha, de religiões de matriz africana, também pode mostrar um tipo de visão de mundo em que o negro tem pouca oportunidade e pouca liberdade para escolher o seu próprio destino. O racismo estruturou a sociedade brasileira. Poucos entendem que não se trata da já importantíssima questão universal de consciência humana, mas de reafirmar a necessidade de lidar com um problema específico. A socióloga e professora de educação básica Marcele Luns reafirma, portanto, a importância de haver um dia específico para tratar do tópico. Não seria o suficiente incluir isso no livro de história, incluir no currículo mínimo, sem que houvesse uma lei que assegurasse que esse dia é comemorado, o Dia da Consciência Negra, sem que houvesse, por exemplo, uma lei que instituísse isso como ensino obrigatório nas escolas. Porque a cultura, ela se muda sim. Mas para chegar a uma mudança de cultura é preciso haver uma constância, um reforço constante de determinados pensamentos, de determinadas reflexões. Existe um caminho a ser percorrido. Que esse dia não seja lembrado somente como um dia de sofrimento que aponta para um passado que de fato não pode ser esquecido, mas que seja também um dia de beleza e virtudes da cultura de origem africana, para pensarmos um Brasil de verdadeira inclusão racial. Muito obrigada pela excelente reflexão, Gabriel. Agressões, ameaças e falta de respeito. A violência nas escolas tem aumentado ano após ano em todo o Brasil. E esse tem sido um motivo frequente de preocupação entre professores, funcionários, alunos e familiares. A repórter Ellen Christine revela como essa realidade tem afetado o ambiente escolar. É com você, Ellen. A violência nas escolas tem aumentado nos últimos anos. Segundo o Ministério da Educação, os casos de agressões cresceram mais de 20% em 3 anos. A falta de diálogo e o desrespeito têm tornado as salas de aula espaços de conflito. Muitos professores dizem se sentir desmotivados e inseguros. O ensino fica mais difícil em meio à tensão e à falta de respeito. Alguns chegam a ser ameaçados ou agredidos por alunos e pais. O professor de rede pública estadual, Pedro Ramos, explica como essa violência reflete uma realidade muito maior. O aumento da violência nas escolas, na verdade, é o resultado de vários braços no projeto de sucateamento da educação e do aumento da desigualdade social, porque antes de receber a educação na escola, esses indivíduos eles são formados no seio familiar e por vezes, esse estudante eles só replicam a violência que ele vê fora da unidade escolar. A violência nas escolas também afeta os alunos. Muitos sofrem bullying, ameaças e brigas. Segundo a Unesco, 4 em cada 10 estudantes já passaram por algum tipo de violência. A estudante do ensino médio, Anita Bezerra, conta como essas situações mudam o ambiente escolar. Cada dia é mais comum a gente ver discussões, brigas no dia a dia. E a convivência entre os alunos é bem bipolar, porque um momento pode estar tudo calmo e outro momento pode estar
uma discussão, uma algazarra. Especialistas afirmam que muitos casos de violência começam dentro de casa. A falta de diálogo, de limites e o excesso de tecnologia têm contribuído para o comportamento agressivo. A psicóloga escolar Daniele Botelho fala sobre como o trabalho preventivo ajuda a evitar esses casos. Quando o psicólogo tem um trabalho ativo dentro dessa escola, em que ele passa nas salas fazendo esse trabalho de intervenção e principalmente de antecipação mesmo, de prevenção, investigando ali antes que se torne algo grande, isso pode sim ser evitado. Então a intervenção ela precisa ser feita antes que chegue a algo mais intenso. Muitas escolas têm buscado estratégias para melhorar o diálogo entre professores, alunos e famílias, mas para o professor Pedro Ramos, a presença dos pais é fundamental nesse processo. Diálogo entre pais e escola nunca vai ser demais, até porque a educação ela é um dever tanto do Estado quanto da família. Mas o que eu tenho percebido é um certo distanciamento das famílias em relação à educação dos seus filhos. Mesmo com esses esforços, a violência ainda é um desafio diário. Professores, pais e alunos precisam estar juntos para mudar essa realidade. A psicóloga Daniele Botelho deixa um alerta final para as famílias. Os comportamentos que essas crianças apresentam no ambiente escolar ou em outros ambientes em que convivem é espelho do que elas vivem em casa, do que elas veem em casa. A família precisa, antes de tudo, conhecer a criança que ela tem. Então, quando essa família não faz esse papel de sempre trabalhar com as regras, com os combinados, e aquela criança compreende que tudo lhe é permitido, isso vai refletir em todos os ambientes em que ela convive. A violência nas escolas é um problema que reflete os desafios da nossa sociedade. Superar essa realidade exige diálogo, respeito e o compromisso de todos, família, escola e comunidade. De volta aos estúdios, agradecemos sua contribuição, Ellen, com esse tema que revela um problema tão enraizado na nossa sociedade. E assim chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Agradecemos a sua companhia até aqui, mas não saia daí. Continue com a gente, porque no próximo bloco vamos conferir mais notícias e uma reportagem exclusiva sobre o possível novo ministro do STF. Voltamos daqui a pouco. Não, a gente não vai sossegar até ver quem recebe até R$5.000 por mês deixar de pagar imposto de renda. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Ver gente sair do Bolsa Família porque agora tem emprego. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Estamos de volta aqui no Ondas de Foca. E a partir de agora, você vai conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Explosão deixa feridos em mesquita, na Indonésia. Suíça anuncia doação de 33 milhões para o Fundo Amazônia. Primeiro muçulmano eleito prefeito de Nova York. Príncipe William visita o Brasil pela primeira vez. E grande museu egípcio é inaugurado. Saiba mais agora. Uma explosão deixou 55 feridos em uma mesquita em Jakarta, capital da Indonésia, na sexta-feira do dia 7 de novembro. Os ferimentos variaram entre graves e leves e incluíam queimaduras.
As vítimas foram encaminhadas ao hospital e a equipe antibombas foi encaminhada ao local. A segurança foi aumentada nos arredores da mesquita e a polícia investiga a causa da explosão. A Suíça anunciou ontem a doação de 5 milhões de francos suíços, o equivalente a 33 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito na véspera da abertura da COP30, pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Criado em 2008, o Fundo Amazônia apoia projetos contra o desmatamento e em prol de melhores condições de vida da população amazônica. O fundo é gerido por doações de empresas nacionais e líderes internacionais. Zoran Mamdani foi eleito como novo prefeito de Nova York. Aos 34 anos, ele será o primeiro muçulmano a liderar a cidade e o mais jovem a ser eleito desde o século XIX. A vitória de Mamdani representa uma derrota para o governo Trump, que tentou interferir nas eleições, ameaçando cortar verbas federais se o democrata fosse eleito. Entre as principais propostas do novo prefeito estão a redução do custo de vida e a ampliação de serviços públicos gratuitos para os nova-iorquinos. O príncipe William visita o Brasil pela primeira vez para o Artshot Prize 2025 e para participar da COP30. A premiação internacional, criada pelo príncipe e considerada o Oscar da sustentabilidade, tem como objetivo reconhecer medidas ambientais para salvar o planeta. Entre os 15 projetos finalistas, 2 são brasileiros. Durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro, local da cerimônia Artshot, o herdeiro britânico recebeu a chave da cidade maravilhosa pelas mãos do prefeito, Eduardo Paes. Agora, William deve se dirigir a Belém para participar da cúpula de líderes da COP30, representando o rei Charles III, seu pai. O Grande Museu Egípcio foi inaugurado no dia 1º de novembro após 20 anos e $1 bilhão investidos. Construído no Cairo, próximo às pirâmides, a estrutura é considerada o maior museu arqueológico do mundo, abrigando cerca de 100 mil peças, incluindo a coleção completa de Tutankhamon. A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente egípcio Abdel Fattah, líderes internacionais e membros das famílias reais da Europa e do Oriente Médio. Além disso, a inauguração contou com show de luzes, drones e orquestra ao vivo. Estamos em novembro, mês marcado pela campanha de conscientização contra o câncer de próstata, também conhecida como Novembro Azul. Embora a campanha já seja conhecida pelo grande público, muitos ainda alimentam preconceitos sobre esse tema. Mas, afinal, por que ainda existe tanto tabu sobre o assunto? E qual a importância de conscientizar pessoas sobre a prevenção da doença? Entenda agora através da reportagem de Beatriz Tobias. Novembro Azul é mais do que uma campanha. É um alerta para os homens de todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros. Mas mesmo com os avanços na saúde, muito ainda tem resistência quando o assunto é prevenção. Fique agora com as orientações com o Dr. Gustavo Lete. Quando nós falamos de câncer de próstata, o importante é lembrar que no começo ele praticamente nunca dá sintomas. Quando aparecem esses sintomas, esses sinais, geralmente é quando está um pouco mais avançado, mas no início são sintomas mais inespecíficos, né? Nós estamos falando que aquela dificuldade para urinar, um jato mais fraco, uma vontade de urinar várias vezes, sai um pouquinho, depois fica, mas é mais inespecífico. Quando começar em casos mais graves, avançados, aí nós podemos ter, por exemplo, já sangue na urina, às vezes até dores nas costas, porque pode ter tido alguma metástase. Mas o principal ponto de todos para a gente entender é que o câncer pode estar lá e não ter nenhum sintoma. Por isso, justamente, que o exame preventivo é tão importante, tanto o PSA, que é o exame de sangue, quanto o exame de toque retal, eles são importantes. Ele detecta a doença bem mais cedo, nesses pontos em que quase não dá sintoma, e é justamente aí que vem a notícia importante, porque a imensa maioria tem um tratamento eficaz e chances de cura são altíssimas. Por isso é importante entender que quem se cuida pode mudar o rumo dessa história. Além do aspecto físico, existe um fator que ainda pesa muito na saúde masculina, o psicológico. O medo, o orgulho e até a falta de informação afastam muitos homens dos consultórios. O psicólogo Victor Martins comenta.
Existem diversas razões, tanto psicológicas, sociais, culturais, que ajudam a gente a explicar o porquê que os homens têm essa resistência ao exame de próstata, né? Ou até buscar ajuda médica de forma geral. Aquela frase do antropólogo Michel Conforado faz muito sentido. É tudo culpa da cultura. Existe uma construção cultural de masculinidade que reforça certos comportamentos que são muito prejudiciais para a saúde do homem. Então a gente cresce ouvindo que o homem é forte, que o homem tem que aguentar dor, que você não pode demonstrar fragilidade, não pode ser mole, né? E nesse caso, buscar ajuda, cuidar da saúde, é admitir medo ou admitir fragilidade na cabeça de muitos homens, obviamente. E aí a gente vê que isso vai minando a prevenção em certos ambientes masculinos. Além de consultas e exames, o Novembro Azul também traz a importância de hábitos saudáveis. O cuidado começa nas pequenas escolhas do dia a dia. Nós temos que entender que no dia a dia é fundamental. Nós estamos falando de uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, atividade física regular, manter um peso normal, controlar o seu peso. Tudo isso vai fazendo com que o corpo fique mais forte e mais saudável. Não há nem o que dizer com relação aos vícios, né? Não fumar, não abandonar o álcool, ter uma vida saudável, cuidado com o sono, são hábitos que protegem não só do câncer de próstata, né? Mas vão proteger a saúde como um todo. Prevenção é autocuidado, prevenção é fundamental. Isso pode garantir anos e anos de vida. E mais do que um mês de alerta, o Novembro Azul é um convite para refletir sobre a saúde masculina. Afinal, quem se cuida, vive mais e melhor. De Beatriz Tobias para a Rádio Ondas de Foca. Muito obrigada pela sua contribuição através da reportagem, Beatriz. Agora, como prometido no bloco anterior, teremos uma entrevista exclusiva. Então, continue com a gente. Um dos tópicos mais importantes para a política brasileira dos últimos dias é a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto sempre acende debates a respeito do processo, já que o ministro tem cargo perpétuo e cumpre um papel muito importante na democracia brasileira. Para entendermos melhor esse tema, teremos agora uma entrevista com a professora e coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Ivelise Fonseca. Ivelise é doutora e mestre pela PUC São Paulo e já produziu diversos artigos. Tenho certeza que esse bate-papo será muito produtivo. É com você, Gabriel. Olá, professora Ivelise. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista sobre um dos temas mais relevantes sobre o cenário atual brasileiro. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou que irá se aposentar. Isso cria expectativas a respeito de um tópico muito importante, a escolha de um novo ministro para substituí-lo. Com isso, eu lhe faço a primeira pergunta. Qual é a função de um ministro do STF? Qual é o tamanho do seu poder de atuação dentro da República Federal? Isso vem se modificando? Eu agradeço por esta oportunidade e esclareço que a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal está descrita na Constituição Federal. Gosto de dizer que a Constituição Federal é a Bíblia do direito, é onde estão o conjunto de regras. E lá estão descritas essas funções, as finalidades. E lá consta, na Constituição, que o ministro do Supremo Tribunal Federal é o responsável por interpretar a Constituição Federal. Então, ele garante que as leis e os atos e demais poderes que existam no nosso país estejam de acordo com a Constituição. Por isso que muita gente ouve expressões assim, esse ato é constitucional, significa que está de acordo com a Constituição. E um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, e o próprio Supremo Tribunal Federal, tem o papel de guardar a Constituição e garantir que os atos, as leis e as atuações e as decisões do poder legislativo, do poder executivo e da própria sociedade estejam de acordo com a Constituição e não sejam inconstitucionais, que significa contrária à Constituição. Você perguntou também, Gabriel, se essa atuação aumentou no longo dos anos. A atuação é a mesma desde 1988, na qual a Constituição foi aprovada. No entanto, nessas últimas décadas, o que se expandiu foi a atuação do tribunal assumindo um papel talvez mais ativo.
Então, eu vou exemplificar. Com as redes sociais, o acesso que a sociedade tem hoje à informação, à tecnologia, trouxe uma suposta proximidade da sociedade em relação ao STF. Se olharmos o STF no ano de 2000 como o Supremo Tribunal Federal, como órgão julgador e os ministros, para o período atual, 20 anos depois, é como se os ministros de hoje fossem mais próximos da sociedade por diversos fatores, inclusive que eu atribuo à própria comunicação, ao efeito do jornalismo, o que não era informações tão livres e tão facilitadoras. A linguagem do direito não é uma linguagem fácil. Com essa evolução, essa expansão da proximidade à sociedade, então nós percebemos esse fenômeno que se chama judicialização política. Os temas são mais debatidos, se abre isso em canais diversos, o próprio STF tem canais diferentes compartilhando os temas, e aí vale dizer que o novo ministro que entrar, ele não herda as atribuições do antecessor. Ele entra para trabalhar e ele pode assumir processos que o antecessor fazia, mas ele entra para fazer o papel que um ministro faz, que é interpretar a norma, que é julgar aí as ações que tramitam no STF, numa redistribuição de funções dentro do STF. Eu quero só realçar que no STF as ações que são julgadas são ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários e processos de relevância nacional. Ah, mas Belize, torna isso mais prático pra gente. Não vai uma ação de alguém que, por exemplo, está se divorciando, um casal para brigar no STF. Não vai lá um problema de um consumidor insatisfeito. Mas temas de relevância nacional que possam ofender a Constituição, são os objetos de trabalho dos ministros do STF. Entendi, professora. E como funciona a escolha desse ministro? Existem críticas a esse modelo? Olha, a escolha, diz também a Constituição Federal, ela é feita pelo presidente da República atual. Então, o presidente da República indica um nome. Tanto é que o frisson social é por saber ou apontar nomes que estejam aí à frente. Normalmente, as indicações, elas precisam ser aprovadas pela maioria absoluta do Senado Federal. Mas a indicação é do presidente. É importante dizer isso, porque talvez uma pessoa diga, eu quero me preparar para ser ministro do STF. Sim, você pode se preparar, e através de estudos, a busca da ciência, mas é preciso se colocar de maneira a ser aí conhecido. Então, o presidente escolhe, indica, e o Senado Federal, por maioria absoluta, faz uma sabatina. O que seria uma sabatina? Na verdade, essa sabatina é na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão vai conversar com esse indicado do presidente para ter uma noção das posições políticas, religiosas, financeiras, de temas desafiadores, temas que são polarizados, a questão do conhecimento científico deste indicado, as titulações que ele teve, as habilidades no ensino superior, a busca do aprimoramento. Então, normalmente, são nomes indicados pelo presidente, de fato. Essa escolha, ela tem uma natureza política, é importante dizer isso, porque a Constituição Federal permite, e há um risco, sim, das nomeações serem baseadas em alinhamentos ideológicos ou interesses partidários. Esse é o ponto vulnerável, e não em critérios apenas técnicos e jurídicos. Perfeito, muito obrigado. Partimos agora para uma pergunta um pouco mais específica. Como compreender a articulação do presidente Lula com evangélicos frente à possível indicação de o cotado Jorge Messias, advogado-geral da União, tendo em vista ainda a necessidade de não desgastar a sua relação como presidente com o Senado Federal, que gostaria de ter um indicado aliado, o antigo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A atuação do presidente é preciso ser cuidadosa e, de fato, há uma certa tensão, porque a indicação ela é resultado, sim, de uma articulação da governabilidade que o nosso presidente tem versus evitar desgastes políticos com a bancada do Senado. Sim, é possível que o presidente Lula tenha buscado dialogar com o público evangélico? Está ok, isso é adequado, porque representa um grupo numeroso e influente no cenário político.
Indicar um ministro com esse perfil até poderia ampliar um pouco mais sua base de apoio social e reduzir certas resistências religiosas. Por outro lado, o presidente também precisa equilibrar essa escolha com os interesses do Senado, que possui o poder de veto na aprovação, e aí o presidente Lula precisa indicar alguém que agrade tanto os evangélicos quanto aos senadores. O que eu ouso dizer, não gostaria de estar na pele dele. É uma decisão desafiadora, que Deus dê a ele muita sabedoria, porque essa decisão de cada presidente da República precisa ser pautada por critérios claros, sem evitar desgastes políticos ou minimizar danos colaterais nesse sentido, e manter a governabilidade que ele tem como presidente da República. A escolha provável de mais um homem branco, ao invés de uma mulher, e até mesmo uma mulher negra para a função, gera polêmica. Como entender a questão? A ausência dessa diversidade é vista por muitos como um reflexo das estruturas de poder desiguais que ainda são presentes no nosso país. Temos avançado? Sim. Isso é de forma paulatina, esse avanço para reduzir essa desigualdade? Sim. Mas há necessidade de se atentar cada vez mais para a diversidade. É preciso que o presidente da República utilize isso como critério? Não. Ele tem autonomia para decisão ao indicar um homem branco, ou pessoas negras, mulheres ou homens. A autonomia é do presidente da República. Ele deve levar em consideração a pluralidade de perspectivas jurídicas e sociais dentro da corte? Sim, eu entendo que sim. Todavia, essa discussão vai além da aparência. Realmente, ela trata-se de ampliar vozes, no aspecto de experiências distintas, para nós termos um espaço que historicamente ele é mais elitizado e masculino. Isso é um fato, não é uma crítica. Um fato significa um acontecimento social. Então é fato que esse espaço é historicamente elitizado e mais masculino. A ausência dessa diversidade, ela é um reflexo dessa estrutura de poder desigual. Uma sugestão, sim, é se atentar cada vez mais a inclusão de pessoas que venham a representar melhor a diversidade do país. Poderia ser uma mulher? Eu ficaria muito feliz. Fosse ela negra, branca, índia, não me importaria. Mas ter uma mulher seria de muita alegria. Que Deus conduza o presidente. Professora Ivelise, mais uma vez nós agradecemos a sua contribuição e apoio à nossa rádio. De volta aos estúdios, agradecemos ao nosso repórter Gabriel e à nossa convidada especial, doutora Ivelise Fonseca. Muito obrigado, doutora Ivelise, por ter aceitado discutir sobre esse tema. E você, Ellen, tem alguma sugestão para o novo ministro? Olha, Gabriel, eu vou ter que concordar com a doutora Ivelise e dizer que eu gostaria que fosse uma mulher. É uma ideia bem interessante, Ellen. Se isso acontecesse, seria um marco histórico para o nosso país. Mas vamos aguardar, né? Sonhar não custa nada. É verdade. Está pensando em sair de casa, mas está na dúvida se leva agasalho e guarda-chuva ou não? Fique tranquilo, querido ouvinte, pois aqui no Ondas de Foca entregamos prestação de serviço. E é por isso que agora iremos te deixar por dentro de tudo relacionado ao clima aqui na nossa região. É com você, Ellen. A semana começa com muito calor em toda a região de Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Olambra e Cosmópolis. O sol segue brilhando forte e as temperaturas sobem rápido ao longo dos dias. Os termômetros podem chegar a 32 graus nas próximas horas e a sensação térmica pode ser ainda maior. O calor é resultado de uma massa de ar seco que ainda atua sobre o interior de São Paulo, impedindo a formação de nuvens de chuva. Com o clima seco, é importante beber bastante água e redobrar os cuidados com a saúde. As condições também podem favorecer focos de incêndios em áreas de mata. Portanto, vale a pena evitar qualquer tipo de queimada nesse período. Mas calma, não dura muito. A partir de quinta-feira, uma mudança no clima traz o aumento de nuvens e a chance de pancadas isoladas de chuva. O vento fica mais forte e a umidade do ar sobe, o que ajuda a aliviar a sensação de calor intenso dos últimos dias. As temperaturas devem variar entre 19 e 28 graus, deixando o clima mais agradável e confortável. No final da semana, o cenário é de maior instabilidade. Devem ocorrer chuvas rápidas, mas com possibilidade de trovões e rajadas de vento em alguns pontos da região de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Mesmo assim, o sol ainda aparece entre uma nuvem e outra, garantindo momentos de tempo aberto e temperaturas equilibradas.
O fim de semana promete ser variado, com períodos de calor durante o dia e um clima mais ameno nas noites. Em resumo, a semana começa com sol forte e termômetros lá em cima, mas termina com o céu mais carregado e clima fresco. Então já sabe, é bom se preparar para os dois extremos, o calor do começo da semana e a chuva que chega no final. E assim encerramos o nosso segundo bloco. Agradecemos a sua companhia até aqui. E não saia daí, pois no próximo bloco teremos mais notícias, mais reportagens especiais com nossos repórteres e o momento especial do esporte. Voltamos após os comerciais. Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal. O Brasil tem muitas vozes. Me chamo Rodrigo Veronês. Gilfranque Pimentel. Meu nome é Thelma. Romualdo Sarot. Marcos Vinícius. Mas tem uma que é de todo o país. Minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Voz do Brasil, 90 anos. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. O que faz do Brasil Brasil? Num país tão diverso quanto o nosso, tem coisas que nos conectam, nos emocionam e nos fazem únicos. São as histórias que contamos, as tradições que nos abraçam e as memórias que moldam quem somos. Desde 1937, é o IFAM quem preserva essa riqueza, protegendo aquilo que só o Brasil tem. Celebrando tudo aquilo que faz a essência da nossa identidade nacional. Tudo aquilo que nos dá orgulho e nos define, o que nos faz brasileiros. Porque onde tem Brasil, tem história. E onde tem história, tem IFAM. Onde tem Brasil, tem IFAM. Estamos de volta e trazendo mais informações para você aqui no Ondas de Foca. Você sabe por que esse é o nosso nome? Ah, não? Então vamos explicar. É que foca é o animal mascote dos jornalistas novatos, e como estamos no primeiro ano da faculdade, é assim que nos apelidamos. Já o Ondas vem do fato de que o som que você está ouvindo pela rádio agora é formado por ondas eletromagnéticas. E é isso que nos permite entrar na sua casa e te fazer companhia. Então aproveite esses últimos minutos conosco, pois estamos quase no fim. Nesse terceiro e último bloco, você confere. Show de Kanye West vetado em São Paulo. Acidente ferroviário na Eslováquia. 80 anos do Instituto Butantan. Heineken inaugura fábrica de 2,5 bilhões em Minas Gerais. Saiba mais agora. A Prefeitura de São Paulo vetou o show do rapper Kanye West, que estava marcado para o dia 29 de novembro. A decisão foi tomada devido às polêmicas recentes envolvendo o artista, especialmente as apologias ao nazismo. O prefeito Ricardo Nunes afirmou que o rapper não vai cantar uma palavra sequer com o equipamento público. A produtora do evento, que já teria pago um cachê milionário, foi pega de surpresa e agora busca um novo local para realocar a apresentação, garantindo que o evento será mantido. Um acidente entre 2 trens passageiros deixou dezenas de feridos na Eslováquia hoje. O incidente ocorreu após um dos veículos bater na traseira do outro, causando pânico entre os viajantes. As equipes de emergência foram rapidamente mobilizadas para o local do acidente. Autoridades confirmaram que entre os feridos, 11 necessitaram de hospitalização imediata devido à gravidade dos ferimentos. O governo iniciou uma investigação para apurar as causas exatas e as falhas de segurança que levaram ao ocorrido. Este é o segundo acidente ferroviário de destaque no país no último mês.
reacendendo o debate público sobre a manutenção e a segurança da malha ferroviária eslovaca. O Instituto Butantan, referência global em pesquisa e produção de imunobiológicos, celebra 80 anos do seu Hospital Vital Brasil. Fundado em 1945, o HVB é uma unidade de saúde singular, sendo o único hospital no Brasil dedicado ao atendimento de acidentes causados por animais peçonhentos. Ao longo de 8 décadas, o hospital tem sido o principal centro de referência e desenvolvimento de protocolos clínicos para o tratamento de picadas de cobras, aranhas, escorpiões e outros animais. A fabricante de bebidas Heineken abriu uma nova fábrica na cidade de Passos, em Minas Gerais. O investimento é de cerca de 2,5 bilhões de reais, sendo o maior já feito pela empresa no Brasil. A unidade tem capacidade para produzir 5 milhões de hectolitros por ano e vai atender principalmente o mercado de cervejas premium. Segundo a empresa, a fábrica foi construída com foco em sustentabilidade, utilizando energia renovável e sistemas de reaproveitamento de água. O projeto deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos e reforça a presença da Heineken no mercado brasileiro. Você já pensou em comer o seu skincare? A ideia parece estranha, eu sei, mas essa é a atual tendência entre especialistas que defendem a beleza de dentro para fora. Vitaminas, minerais e gorduras boas podem transformar não só a saúde da pele, mas também a aparência dela. Para entender mais sobre este assunto, confira agora a reportagem de Karen Pretel. Nos últimos anos, o cuidado com a pele ultrapassou as prateleiras de cosméticos e chegou diretamente no prato. Mais do que cremes e sérums, especialistas apontam que a verdadeira beleza pode começar de dentro para fora, literalmente. A alimentação saudável tem se tornado uma aliada poderosa para quem busca uma pele bonita, firme e iluminada. Mas, ao final, será que é possível comer o seu skincare? A relação entre alimentação e pele é direta. Aquilo que vai ao prato pode ajudar a manter o brilho e a hidratação natural do rosto. A dermatologista Mariela Licey fala sobre quais são os melhores alimentos e nutrientes que ajudam a deixar a pele mais bonita e saudável. Frutas vermelhas, como morango, amora, elas são ricas em vitamina C e em polifenóis, que são antioxidantes que estimulam o colágeno e protegem contra o envelhecimento precoce. Castanhas, nozes trazem vitamina E, zinco, selênio, que são substâncias que fortalecem a barreira da pele e aceleram a cicatrização. Fontes de gorduras boas como azeite, abacate, são ricas em ômega 9 e mantêm a hidratação e devolvem o brilho natural da pele. Cenoura, mamão, frutas amarelas, legumes amarelos contêm beta-caroteno, que viram vitamina A no organismo e ajudam na renovação celular. E peixes como salmão, sardinha, que são os ricos em ômega 3, melhoram a elasticidade e reduzem a inflamação da pele. E por fim, a água, que é o cosmético mais simples e mais poderoso que existe. Por outro lado, a reconhecida influenciadora e autora de livros de culinária saudável, Franciele Nogueira, comenta sua opinião sobre a influência da alimentação na aparência da pele. Eu acredito com certeza que a alimentação tem uma influência muito grande na saúde da nossa pele. Acho que não adianta a gente ir atrás de tratamentos, cremes miraculosos, ir em esteticista, ir em dermatologista, se a gente não está fazendo o básico bem feito. Acho que não existe fórmula mágica, né? Cada pessoa vai percebendo no próprio organismo os alimentos que não fazem muito bem. E quando a gente come uma coisa que não nos faz bem, o nosso corpo ele vai avisar. E geralmente, a maioria das pessoas, né, vai ter algum problema na pele. Então, alergias, espinhas, cravos, acnes, tudo isso pode ser resultado de uma alimentação que está te inflamando. Uma alimentação saudável é essencial para uma pele bela. Mas o que acontece com as pessoas que não gostam das frutas e verduras? A nutricionista Graciele Macário fala algumas dicas sobre o que fazer nesse caso e explica sobre quais são os erros alimentares mais comuns que prejudicam a pele sem perceber. O não gostar, a gente sempre fala assim na nutrição, que para você não gostar, você precisa experimentar o alimento pelo menos 17 vezes. O mínimo que você tem que experimentar para você falar que realmente você não gosta.
Sim, se você não gostar de nenhum da classificação que tem a vitamina que você precisa, você pode conseguir através das cápsulas. Mas não é o melhor meio para que você faça isso, porque nos alimentos você contém a fibra, que também ajuda na digestão. Então, o aprender a comer o alimento é muito importante. E o erro mais importante é a questão da hidratação. Quando você não se hidrata direito, não tem como você ter uma pele bonita, muito refrigerante, pouca água. Tudo isso auxilia para que a nossa pele cada dia mais fique pior. No fim das contas, cuidar da pele vai muito além do que a gente passa no rosto. A água que a gente bebe, as frutas, os legumes e tudo que colocamos no prato fazem parte desse processo, porque beleza não nasce só no espelho, ela começa dentro da gente. E quando a alimentação e skincare caminham juntas, a pele só agradece. Muito obrigada, Karen. E que assunto interessante, não é mesmo, Gabriel? Muito interessante mesmo, Ellen. Estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, mas não saia daí, pois agora você ouve as principais notícias do mundo do esporte. É com você, Beatriz. Olá, eu sou a Beatriz Tobias e começa agora a nossa Hora do Esporte. Vamos aos destaques do que aconteceu ontem e do que vem por aí hoje. Para começar, vamos falar do futebol brasileiro, que agitou a quarta-feira, dia 19 de novembro, em todo o país. No Allianz Parque, o Palmeiras ficou no 0-0 com vitória, no jogo de muita pressão do Verdão, mas a defesa baiana se fechou bem e garantiu o empate. No Maracanã, teve clássico dos gigantes. Fluminense, com uma atuação consistente, venceu o Flamengo por 2-1, numa partida quente e muito disputada. Na Vila Belmiro, Santos e Mirassol ficaram com 1-1, um jogo equilibrado com as duas equipes chegando com perigo. E lá no Sul, o Grêmio fez a sua parte e venceu o Vasco por 2-0, garantindo 3 pontos importantes na tabela. Enquanto isso, na Série B, Vila Nova e Volta Redonda empatam 2-2. Um jogo aberto, com 4 gols e muita emoção. Com esses resultados, a briga pela parte de cima da tabela segue acirrada, enquanto os times da parte de baixo ligam o alerta na busca pela permanência. Agora, mudando foco para o futebol internacional, a quarta-feira, dia 19, foi um dia sem grandes jogos nas ligas europeias, mas as equipes seguiram em preparação para as próximas rodadas. Treinos, ajustes táticos e muita expectativa para o retorno dos campeonatos nacionais. A temporada segue aquecida, com disputas intensas pela liderança na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Mudando de cenário, o surf brasileiro teve destaque nessa quarta-feira, após o título do Banco do Brasil Saquarema Pro 2025, que seguiu repercutindo no dia 19. Samuel Pupo levou a melhor no masculino, e a portuguesa Yolanda Hopkins ficou com o título no feminino. Foi um final de semana de muita emoção nas ondas de Itaúna. Na ginástica artística, a seleção brasileira segue em preparação para o Mundial de Jacarta. No dia 19, continuaram os treinos e os ajustes da equipe, buscando vagas nas finais. E nas pistas, a Copa Truque, em Londrina, que aconteceu no final de semana, continua rendendo repercussão, com a classificação seguindo em disputa acirrada. E para fechar, vamos falar o que acontece hoje, quinta-feira, dia 20 de novembro. No Brasileirão, tem 4 jogos importantes que prometem balançar a tabela. Às 4 da tarde, Juventude enfrenta o Cruzeiro, no jogo que vale muito para ambos os lados. Às 6 da tarde, Bahia recebe o Fortaleza, no confronto direto que pode mudar as posições no meio da tabela. Às 7h30 da noite, tem Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo cara a cara, no jogo que promete arrepiar a torcida. E para fechar a noite, às 9h30, Ceará e Internacional entram em campo, numa disputa importante para as ambições das equipes. No mundo do esporte internacional, hoje é dia de treinos, entregas de listas e preparação para as grandes rodadas do final de semana das ligas europeias. E no esporte olímpico, hoje tem agenda de treinos de ginástica e competições regionais nas modalidades de base em todo o país. E assim, a gente encerra mais uma edição cheia de emoção e adrenalina no mundo dos esportes. Eu sou Beatriz Tobias para a Rádio Ondas de Foca. De volta aos estúdios, muito obrigada, Beatriz, pela informação sobre o mundo do esporte. E falando em esporte, para que time você torce, Ellen? Eu torço para o Flamengo, Gabriel. E você? Eu torço para o Flamengo também. Vamos vencer o Palmeiras aí na final da Libertadores. Estamos quase no final de novembro, já nos últimos suspiros de 2025. E como o tempo passa rápido, não é mesmo, Gabriel?
É verdade, Ellen, o tempo passa muito rápido. Eu sinto saudade dos anos 2000. Ah, é? Então não se preocupe, Gabriel, porque vamos ouvir agora uma reportagem sobre a nostalgia dos anos 2000. É com você, Maria. Cabelos rebeldes, casas de cintura baixa, MP3 no bolso e o MSN aberto no computador. Essas são apenas algumas lembranças que fazem parte do pacote de nostalgia dos anos 2000. O interesse pelo passado tem sido tão forte que marcas têm relançado produtos, músicas antigas voltaram nas paradas e a geração Z também quer reviver essa era. Mas por que sentimos tanta saudade desse tempo? Segundo a psicóloga Aniele Cruz, a nostalgia é um mecanismo emocional que nos ajuda a lidar com as incertezas do presente. E as pessoas tendem a aplicar o que a gente chama de viés de positividade da memória, que é uma forma de distorção cognitiva, né? Onde o cérebro ele faz o quê? Ele filtra, né? Ele faz um filtro e ele se lembra de maneira bem seletiva dos aspectos positivos, né? Daquela época, até maximizam esses momentos e minimizam ou acaba esquecendo aí os momentos negativos. Além da questão emocional, há também um aspecto cultural. A professora de movimentos artísticos e culturais, Andrea Mora, explica que os anos 2000 foram um marco de transição entre o analógico e o digital. Durante essa mudança de milênio, que ferramentas tecnológicas como a internet se potencializam. Então, o uso massivo, o uso popular da internet começa lá, né, nos anos em 1998, 1999, mas é a entrada dos anos 2000 ali, 2000, 2001, 2004, até 2004, que isso se populariza. E também o acesso a computadores pessoais, que na época nem eram laptops, né, notebooks, eram máquinas desktop que as pessoas tinham em casa. Então, isso foi uma grande transformação e, claro, o advento da internet começa a realizar o que a gente já entende muito bem hoje, que é a democratização da informação. Nas ruas, o clima retrô também movimenta o comércio. Lojas voltaram a vender câmeras digitais, roupas com brilho e acessórios coloridos. A comerciante Márcia Menezes, que distribui roupa, conta como o interesse pelos anos 2000 tem aumentado. Agora, no ano de 2025 para 2026, nós temos a grande procura da moda que foi usada em 2000. No meu caso, são saias godês, vestidos godês, vestidos do tamanho midi, vestidos mais longos, porque essa era a moda de antigamente que hoje estão usando e procurando. Para quem viveu essa época, a nostalgia vem carregada de afeto. A entrevistada Angélica Rodrigues, de 35 anos, conta que relembrar os anos 2000 é como voltar a um tempo mais leve. Eu lembro que nessa época a gente brincava muito, né? As crianças brincavam muito. E a gente podia explorar a imaginação. A gente brincava de pular corda, pega-pega, esconde-esconde. Eu, que era meio moleque, gostava de empinar pipa, jogar bola, bolinha de gude. E eu tenho a impressão que as crianças eram mais livres. Entre o som dos celulares tocando música e o cheiro de novos sonhos, a nostalgia dos anos 2000 mostra que algumas épocas não ficam para trás. Elas somente se transformam e continuam a fazer parte de quem somos. Até uma próxima, aqui com Maria José Montezuma. Seria bom se existisse máquina do tempo, não acha? Seria mesmo, porque com certeza no futuro, em algum momento, eu vou desejar voltar para essa transmissão. É verdade, Ellen, mas os nossos queridos ouvintes não precisam de máquina do tempo para ouvir esse programa novamente. É verdade. Se você perdeu alguma parte ou quer rever o nosso programa, é só buscar por Ondas de Foca no YouTube, acessar nossa transmissão que ficará disponível para você.
E com essas informações encerramos o nosso programa de hoje. Agradecemos a sua companhia e confiança. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado esse tempo conosco. A gente fica por aqui. Um ótimo almoço e até a próxima!